Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Um irmão, há alguns anos, referiu-se ao pagamento do dízimo como um seguro contra incêndio. Afinal, a palavra do Senhor é clara. Aqueles que não guardarem os mandamentos nem observarem as leis de Deus serão queimados por ocasião de sua vinda. Será um dia de juízo, um dia de peneiragem, um dia de separar o bem do mal. Emito uma opinião pessoal ao dizer que nenhum evento de toda a história do mundo foi tão temível quanto será o dia da segunda vinda. Tão dominado pelas forças destrutivas da natureza, tão determinante para as nações da terra, tão terrível para os iníquos e tão maravilhoso para os justos. As janelas do céu se abrem generosamente para os fiéis e os justos. Nada as fecha mais rápido do que a desobediência. Os indignos não têm acesso pleno à fonte das verdades reveladas. Para abrir as janelas do céu, precisamos submeter-nos à vontade de Deus. A obediência diligente e perseverante às suas leis é a chave que abre as janelas do céu. Ela nos permite ser receptivos à mente e à vontade do Senhor. Devemos depor ante o altar e sacrificar qualquer coisa que nos seja exigida pelo Senhor. Começamos oferecendo um coração quebrantado e um espírito contrito. Depois damos o melhor de nós nos campos de trabalho que nos foram designados e nos chamados. Aprendemos nossos deveres e os executamos plenamente. Finalmente, consagramos nosso tempo, nossos talentos e recursos quando solicitados por nossos líderes e de acordo com os sussurros do Espírito. Seja como voluntário, pai, mestre familiar, bispo ou vizinho, seja como professora visitante, dona de casa ou amiga, existe ampla oportunidade para nos darmos inteiramente. E quando fazemos, descobrimos que o sacrifício traz bênçãos do céu. E por fim, chegamos à conclusão de que não foi sacrifício. Não é suficiente para nós, santos dos últimos dias, seguir nossos líderes e aceitar seus conselhos. Temos uma obrigação maior de adquirir por nós mesmos o testemunho inabalável de que esses homens foram chamados por Deus e de que o que eles nos testificam é a vontade de nosso Pai Celestial. Quero prestar-lhes meu testemunho de que sei por experiência própria que aqueles que criticam os líderes dessa igreja estão mostrando sinais de uma enfermidade do espírito, que, a menos que seja curada, acabará provocando a morte espiritual. Murmurar parece ser algo muito comum para o homem natural. Os murmuradores têm memória curta. Os filhos de Israel chegaram ao Sinai e depois à Terra Santa, embora tenham passado fome e sede em algumas ocasiões. Mas o Senhor os resgatou, quer por milagrosas cordonizes ou por água tirada da rocha. Não é estranho, irmãos e irmãs, ver que os de memória mais curta têm a lista mais longa de exigências. Contudo, sem a lembrança das bênçãos recebidas, não é possível perceber o que realmente está acontecendo. Somos livres para escolher, e não gostaríamos que as coisas fossem diferentes. Infelizmente, quando alguém escolhe ser irresponsável, essa escolha afeta esse indivíduo e as gerações futuras também. Pequenos equívocos cometidos pelos pais
podem resultar em grandes desvios nos filhos. As gerações anteriores da família podem ter sido dedicadas, ao passo que alguns da geração atual talvez se desviem um pouco. Infelizmente, na próxima geração, alguns podem escolher a rebeldia. Sempre haverá algo que deixarão para trás ao aceitarem o chamado do profeta para servir. Em 1961, aos 18 anos de idade, sendo portador do sacerdócio arônico, Sidney Goin estava se tornando um astro do rugby na Nova Zelândia. Devido às suas habilidades extraordinárias, muitos acharam que ele seria escolhido no ano seguinte para integrar a equipe dos All Blacks. Aos 19 anos, no momento crítico de sua carreira ascendente no rugby, Sidney declarou que iria abandonar o esporte para servir missão. Alguns o chamaram de louco, outros o chamaram de tolo. Alegaram que aquela oportunidade no rugby nunca aconteceria de novo. Há 48 anos, Elder Sidney Goin partiu da Nova Zelândia para servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Era noite e ele e o companheiro estavam prestes a retornar ao apartamento. Decidiram visitar mais uma família. O pai os deixou entrar. O Elder Goin e seu companheiro prestaram testemunho do Salvador. A família aceitou um exemplar do livro de Mormon. O pai o leu a noite inteira. Uma semana e meia depois, o pai tinha completado a leitura do livro de Mormon, de Doutrina e Convênios e de A Pérola de Grande Valor. Poucas semanas depois, a família foi batizada. Depois de sua missão, Sid Goin tornou-se um dos melhores zagueiros da história do All Blacks. Será que Sid Goin era bom? Ele era tão bom que sua agenda de treinos e jogos foi alterada, porque ele não jogava aos domingos. Sid era tão bom que a rainha da Inglaterra reconheceu sua contribuição para o rugby. Era tão bom que um livro foi escrito a respeito dele, intitulado Super Sid. Uma missão? Em vez de uma posição no time All Blacks da Nova Zelândia? Sid respondeu: a bênção de levar o evangelho para as pessoas é muito maior do que qualquer sacrifício que você venha fazer. Um dos maiores milagres do serviço missionário desta igreja é ver que Sid Goin e milhares de missionários como ele nunca perguntaram: o que eu ganho com minha missão? Mas sim, o que posso oferecer? O sacerdócio de Deus foi restaurado na terra, e o Senhor estendeu a mão para preparar o mundo para seu glorioso retorno. Esta é a época de grandes oportunidades e de importantes responsabilidades. Estes são os seus dias. Orgulho é, essencialmente, encarar a vida com a atitude de minha vontade em lugar de tua vontade. O orgulho se caracteriza por o que eu quero da vida, em vez de o que Deus quer que eu faça com minha vida. É a vontade própria em oposição à vontade de Deus. É temer aos homens mais do que temer a Deus. Podemos decidir ser mais humildes, eliminando a inimizade que temos para com nossos irmãos e irmãs, estimando-os como a nós mesmos e elevando-os a nosso nível ou acima de nós. Podemos decidir ser mais humildes, aceitando conselhos e repreensões.
Podemos decidir ser mais humildes, perdoando aqueles que nos ofenderam. Podemos decidir ser mais humildes, prestando serviço abnegado. Podemos decidir ser mais humildes, servindo uma missão e pregando a palavra que pode tornar outras pessoas mais humildes. Podemos decidir ser mais humildes, indo com maior frequência ao templo. Podemos decidir ser mais humildes, confessando e abandonando nossos pecados e nascendo de Deus. Podemos decidir ser mais humildes, amando a Deus, tornando-nos submissos à sua vontade e colocando-o em primeiro lugar em nossa vida. Sejamos humildes. Podemos fazê-lo. Sei que podemos. Referindo-se aos que virão a receber as bênçãos do reino celestial, o Senhor disse a Joseph Smith, citação: "Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome. E isto de acordo com o mandamento que ele deu." Esses são os que foram valentes no testemunho de Jesus. São corajosos na defesa da verdade e da retidão. São os membros que magnificam seus chamados na igreja, pagam o dízimo e as ofertas, levam uma vida moralmente pura, apoiam os líderes da igreja em palavras e atos, santificam o dia do Senhor e obedecem a todos os mandamentos de Deus. Deixar de ser valente no testemunho é uma tragédia de consequências eternas. São os que sabem que esta obra dos últimos dias é verdadeira, mas não perseveram até o fim. Alguns até têm recomendação para o templo, mas não magnificam seus chamados na igreja. Sem demonstrar bravura, não assumem uma posição firme pelo reino de Deus. Alguns buscam os louvores, lisonjas e honras dos homens. Outros tentam ocultar seus pecados e alguns criticam seus líderes.